Em um artigo publicado em dezembro de 2018 no site Alma Preta sobre a repercussão do racismo na saúde mental, a psicóloga e professora universitária Giane Tavares alega que a saúde mental da população negra está diretamente afetada pelo racismo estrutural, que orienta as relações políticas, econômicas, jurídicas e também familiares. Em São José dos Campos, a socióloga, professora e ativista do movimento negro Luciana Brauna fala a respeito desse conceito. O racismo, ele vai se construir como um conjunto de instituições e estruturas que reproduzem uma lógica na sociedade, que coloca com que os negros sempre estejam nos espaços numa condição subalternizada em relação aos brancos. A própria maneira como a gente constrói a estrutura racial no Brasil é sempre do ponto de vista do branco. O branco, ele aparece como uma categoria universal, né? E tudo que se constrói a partir disso é o racializado, é o negro, né? Então, o racismo estrutural está no fato de que toda a sociedade ela vai se organizar para garantir a manutenção dos privilégios dessa branquitude que se perpetua nos espaços de poder, nos espaços favorecidos, em detrimento dessa população negra que permanece ainda nos espaços subalternizados, nas piores condições de trabalho, realizando as tarefas mais degradantes, que gozam das piores condições de trabalho, dos piores salários e muitas vezes da ausência do direito, né, da ausência do acesso aos serviços, dos bens de serviço, dos bens de consumo, dos bens culturais. Então o racismo estrutural é isso, é a maneira de organizar a sociedade que reproduz uma lógica desigual, que garante com que você, de acordo com a cor da sua pele, você vai ser um fator condicionante que vai ou te garantir muito mais dificuldades, né, ou a completa ausência do acesso a alguns serviços, né, a alguns bens sociais. Brauna acredita que o aspecto racial está diretamente ligado ao econômico. A questão raça, a gente precisa compreender que nesse país raça não é um recorte, é um pressuposto. Eu parto desse entendimento. Visto que a nossa história, a história desse país, ela vai se dar a partir da relação da escravidão. Então a escravidão ela vai ser fundamental para o desenvolvimento da história desse país. Compreendendo isso, né, os desdobramentos eles são muitos. Por exemplo, você colocou a questão da assim, como me identifico, né, como que essa identificação vai acontecer. A gente tem um processo de racialização nesse país que é bem diferente do processo de racialização nos Estados Unidos, por exemplo. Lá você vai ter uma política de escravização e que após a escravidão você ainda vai ter outras maneiras de segregação, como o sistema do apartheid, que vai vigorar lá até meados da década de 60, assim como na África do Sul até meados dos anos 90. No Brasil não, no Brasil a gente tem uma outra história. No Brasil a gente tem a história da criação de um mito, o mito da democracia racial, né, que vai ser consolidada a partir da visão do próprio Gilberto Freire, né, e não só do ponto de vista da literatura, mas o mito da democracia racial vai ser implementado como uma política, inclusive uma política de Estado, né. A política cepalina, que vai ser implementada no começo do século XX, vai defender, inclusive, que conforme houver esse processo de mestiçagem no Brasil, mais a gente iria desenvolver socialmente e economicamente. Porque a preguiça, a indolência, a vagabundagem, por assim dizer, eram considerados atributos advindos da raça negra, né? E do mestiço, do mulato. Então, conforme as gerações fossem passando, o Brasil iria embranquecer e ao embranquecer haveria naturalmente um processo de desenvolvimento econômico, político e social. Por que eu estou falando tudo isso? Essa história ela vai se dissolver a partir da introdução das políticas públicas de afirmação? Né? Não vai se dissolver. Esse é um ideário que permanece, né, na cultura, né, no caldo cultural que vai configurar o Brasil, trazendo uma série de confusões, inclusive pra gente,
né? Porque no fim das contas, essa paleta de cores que vai configurar, né, a Constituição Identitária Nacional também vai trazer uma série de consequências do ponto de vista econômico. Hoje o IBGE ele vai categorizar a gente em cinco diferenciações entre raças e etnias. Dentro de negros você vai ter pretos e pardos. Melhorou um pouco a situação, embora eu não concorde muito com o conceito de pardo. Pardo para mim é papel, eu sempre brinco com os meus alunos, né? Mas é importante essa forma de diferenciação, porque a gente vai conseguir compreender por que nesse país, se você é negro, porém de pele não retinta, você vai estar dentro de uma categoria social, uma camada, né, uma estratificação social até mais favorecida do que o negro de pele retinta. Quanto mais escuro é o seu tom de pele, muito mais difícil de você adentrar nos espaços de poder, compor os espaços de representatividade, né? Então, não tem como você fazer esse debate a respeito da representatividade e dos alcances e limitações das políticas de afirmação, sem você refletir essa realidade no nosso país, de que a partir dessas diferentes tonalidades da tua pele, né, da nossa pele, isso também vai trazer uma série de consequências do ponto de vista econômico, social e político. Agora, é muito importante que a gente não perca de vista, né, que é responsabilidade do Estado, sim, fazer minimamente esse enfrentamento ou esse equilíbrio entre aquilo que vai acontecer no plano econômico, né? O passado escravocrata brasileiro ainda terá um peso especial para a mulher negra, a maioria nos lares sem pais. Então é uma mulher que vai se construir através de uma trajetória de exploração do seu corpo e a exploração do seu corpo físico-sexual, né? Ou seja, através do abuso, através do estupro. Então diametralmente oposta a maneira como se constrói o ser mulher negra do ser mulher branca. E isso é fundamental para a gente refletir como que essas relações elas vão se reproduzir até hoje, que tem muito a ver com isso que você falou. A mulher negra, o que se espera dela é justamente essa força, essa resiliência, essa capacidade de superar os desafios, que é muito diferente daquilo que se cobra da mulher branca, né? A mulher branca ela se enquadra no mito cristão do casamento, né? Daquela que vai realmente vai ser criada para ser esposa, mãe de família, cuidada, enquanto a mulher negra ela ainda vai ser objetificada pela sociedade em diversos espaços. Você usou o exemplo do carnaval, ele é fundamental para a gente pensar nisso, né? A exaltação da mulher negra ela vai surgir justamente a partir da reprodução dessa ideia da objetificação do seu corpo, que tem herança, que tem trajetória lá no escravismo. É ela que vai trabalhar, é ela que vai botar comida dentro de casa e, consequentemente, recai sobre ela toda a responsabilidade, tanto do sucesso como também do ponto de vista do fracasso. Então, quando você tem uma estatística que diz que 70% dos presídios é composto pela população negra, você está querendo dizer o quê? Você está querendo retratar essa história de abandono, essa história no qual a mulher negra ela vai ser relegada como a única responsável por garantir a reprodução dessa família. E quando isso não acontece de forma efetiva, ela vai ser imediatamente responsabilizada. Então, tudo isso é muito complicado, porque você está querendo, a gente, justamente por não compreender a historicidade dessas relações, quando a gente traz isso para o campo do indivíduo e das escolhas, a gente está simplesmente desconsiderando toda uma história. Quando a gente responsabiliza a mulher pela quantidade de filhos que ela tem, né? Muitas vezes essa responsabilidade ela vem na forma também de culpabilização, da mulher que se culpabiliza, né? Da mulher que se culpabiliza em situações de violência também, né? Porque como a gente viu também, de acordo com o Atlas da Violência, enquanto a violência contra as mulheres brancas teve um pequeno declínio nos últimos anos, em contrapartida das mulheres negras houve um acréscimo. Por que isso acontece? Por que as mulheres negras elas ainda são mais vulneráveis? Elas ainda são mais expostas? Justamente por conta disso, porque nós mulheres negras ainda somos a base da pirâmide social. Nós ainda estamos na situação dos piores salários, né? O pior índice de escolarização, como você bem colocou.
O trabalho a qual nos é relegado é o trabalho de pouco prestígio social, muitas vezes ainda próximo ao sentido subjetivo do que era o trabalho no período escravocrata, que é o trabalho doméstico, né? Então ele ainda é aquele trabalho desvalorizado, muitas vezes sem direitos, onde essas mulheres elas têm, né, onde muitas vezes os patrões ainda desenvolvem relações de servidão mesmo, de uma relação senhorial, né, do ponto para com essas mulheres. Então tudo isso, se a gente não tiver o cuidado de compreender isso à luz do nosso passado, à luz da nossa história, a gente tem uma tendência a responsabilizar quem de fato é vítima desse sistema, né? Então, a mulher negra, nesse sentido, ela é vítima desse sistema, porque a sua identidade ela vai ser construída a partir desse histórico de exploração e de opressão, não só do seu corpo físico, da mão de obra, do seu trabalho, mas também do seu corpo moral, do seu corpo sexual e a maneira como isso se expressa na realidade. A discriminação em diferentes situações do cotidiano, sejam sutis em uma piada no ambiente de trabalho ou que envolvam violência verbal, física e institucional, aliados a dados como o percentual de negros nos casos de mortes violentas, de encarceramento e o passado escravocrata, são elementos que moldam a percepção da sociedade e que expõem a comunidade negra de forma contínua a situações constrangedoras, perigosas e de sofrimento psíquico, nem sempre reconhecidas como frutos do racismo. Nesse trecho, ouça também o ponto de vista do produtor audiovisual Júlio Razek, diretor da série Vozes do Projeto Selvagens. Em relação à saúde mental, né? Porque sempre me achei muito tímido. O cara é vocalista de 300 bandas, tem uma vida como artista e é tímido. E aí vendo um TEDx, eu não vou lembrar, cara, é uma escritora jamaicana, se eu não me engano. A Djamila fala muito dela também, em que ela tinha essa noção de que ela era tímida. Acho que deve ser. Ela sempre achou que ela era tímida, mas depois ela começou a fazer uma análise mais... Analisando a história dela, ela percebeu que ela nunca foi tímida, ela sempre foi silenciada. Isso é bem por aí mesmo. Né? E aí eu lembrei de mim, na minha infância, porque até os 14 anos eu não morei com minha mãe. Eu morava com parentes, morava com estranhos, tal assim, eu sempre fui silenciado. Fica quieto, não fala, não sei o quê. Então eu me identifiquei na frente, então é isso, mano. Não é que eu sou tímido, eu fui silenciado. Né? Então, quanto isso influencia na saúde mental. O Jairo Pereira que fala muito disso, questão do preto cismado. Né? E eu sou um desses pretos cismados. Eu entro em banco, eu fico esperto. Né? Eu procuro até ficar perto do vigia, com as mãos livres, perto do guarda do banco, com as mãos livres, mostrando pra ele, ó, estou desarmado. No ônibus, eu entro no ônibus, eu evito sentar num lugar de pessoas brancas. Não tem como negar que isso influencia na saúde mental. Sim, sem dúvida. Eu acho muito importante, né, essa reflexão que a Audre Lorde vai trazer, né, bastante na questão de como que a gente constrói a nossa subjetividade e a maneira como a gente se relaciona a partir de práticas que tem a ver com o racismo e que muitas vezes a gente não percebe, né? Por exemplo, esse lance de entrar em lojas, né? Como eu, enquanto sujeito negro, entro em espaços que são espaços embranquecidos. Isso tem toda isso são experiências que eu até então acreditavam que eram experiências pessoais, individuais e que não são coletivas, né? Então, quando você vai numa loja e mulheres que andam com bolsa grande, mulheres negras não têm a mesma tranquilidade que mulheres brancas têm de entrar numa loja com uma bolsa grande. Se a gente entra com uma bolsa grande, para começar que eu nem vou fazer compra com bolsa grande, tá? Você sempre tá com as mãos à vista, né? Você procura ter um tipo de comportamento para que você não, porque é um comportamento que já é esperado da sociedade. A sociedade já enxerga você dessa maneira. E para você não ser enxergado dessa maneira, você desenvolve uma série de comportamentos e práticas
que tem a ver diretamente com essa maneira como a sociedade te enxerga, né? Então, isso vai estar diretamente ligado também à questão da nossa autoestima, da maneira de como que a gente vai se comportar para que a sociedade não nos veja de uma determinada maneira. Por exemplo, quando uma mãe fala pro filho assim, ó, não vai usar boné na rua, você não vai usar tal roupa, você não vai usar tal tênis, porque você tem que parecer de tal jeito, porque você já tá... ser negro na sociedade já te coloca em determinadas situações de enfrentamento com o sistema e com a sociedade, que é um enfrentamento que é de vida ou morte, né? Basta você estar no lugar errado, na hora errada, para você, de alguma maneira, ser penalizado. E penalizado pelo quê? Pela sua cor da pele, né? Então, essa necropolítica, essa que está estabelecida na sociedade, que ela é racista, nos coloca na condição de estar refletindo as nossas práticas, as nossas posturas desde sempre. E isso não necessariamente tem a ver com uma característica que seja nossa, mas de uma característica que a gente tem que assumir pelo que se requer da gente, né? Então, por exemplo, eu também, durante muito tempo, eu sempre achei que eu fosse uma pessoa muito tímida, né? Dificuldade de me colocar nos espaços, de falar, né? Sempre com muita vergonha de me expor. Isso não necessariamente tem a ver com timidez, isso tem a ver com silenciamento. Demorou para eu chegar nessa compreensão. Tanto é que quando um negro se coloca numa posição de empoderamento, quando ele fala, ele é visto como metido. Não sei se você já ouviu essa expressão. Não, porque aquela nega lá é uma nega muito metida, né? Ou seja, quando um negro ele não aceita se resumir nessa posição histórica de silenciamento, quando a gente se empodera da nossa voz, do nosso corpo, da nossa estética nos espaços, a gente vai ser tido como uma pessoa metida, porque a gente não está aceitando mais essa condição de subalternidade, né, que historicamente foi relegada a nós. Se você for pegar, um dos instrumentos mais utilizados durante a escravidão era aquele, né, a máscara de folha de Flandres, aquele outro que só cobria a boca. Tudo isso para quê? Para nos colocar nessa condição de subserviência, de subalternidade, de silenciamento, aquele que não pode ser visto, aquele que tem que ser discreto. Então tudo isso são aspectos da escravização, são aspectos do escravismo e dessa lógica que vai se perpetuar de geração em geração, que vai inclusive ajudar a compor traços da nossa personalidade e que não necessariamente são traços da nossa personalidade, mas sim são frutos dessa estrutura racista que se perpetua, que requer de nós que a gente adote uma determinada postura X ou Y, que geralmente é a postura de silenciamento, de subalternidade, que a gente não se coloque nos espaços e que quando a gente ousa romper com isso, a gente muitas vezes vai ser tratado como uma pessoa que está saindo do seu lugar de não lugar. É por isso que é muito importante a gente fazer esse processo de uma maneira coletiva com os nossos, para que a gente consiga perceber que muitos aspectos da nossa vida não são aspectos isolados, experiências individualizadas, experiências que foram vividas somente a partir da sua individualização, mas sim é uma experiência coletiva e que tudo isso faz parte de uma herança genética ancestral que a gente precisa recuperar para conseguir garantir a valorização da nossa autoestima, principalmente a partir das nossas gerações futuras, que vão ter uma outra educação, que já vão ter outra forma de olhar para si, olhar para o outro e olhar para o mundo, para que de fato a gente consiga reverter essa situação de opressão histórica que vai influenciar diretamente na maneira como a gente se vê, na maneira como a gente se enxerga e na maneira como a gente sente. A entrevista da professora, socióloga e ativista Luciana Brauna foi uma verdadeira aula sobre racismo estrutural. E tem segunda parte aqui no Vozes. Luciana vai falar sobre como a comunidade negra é especialmente cobrada a ser forte diante das adversidades e de como essa questão influencia a saúde mental desse grupo. Esse conteúdo foi relevante para você?
Curta, comente, compartilhe.